Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o review de um periférico que nós já deveríamos ter feito há muito tempo no canal. Aliás, pensando bem agora, esse review deveria ter sido um dos primeiros reviews que eu deveria ter feito, porque esse periférico que eu vou mostrar aqui para vocês é normalmente o primeiro periférico que a gente compra quando a gente adquire um MSX. Então muita gente estava me cobrando aí a revisão desse periférico, porque é um periférico que atende aquela galera que comprou o seu MSX 1.0 para jogar os mesmos jogos que ele jogava lá quando tinha 10, 11, 12 anos de idade. E esse ambiente do MSX1 muito simples atende a ele, porque ele vai conseguir jogar os jogos de MSX1 que ele sempre amou. E eu tô falando aqui da SD Mapper com Mega RAM, que é produzida por diversos vendedores aí, não vou priorizar nenhum vendedor, mas como sempre o meu traficante de mappers, que é o Paulo Maluf, me vendeu essa aqui há muitos anos. Então hoje chegou finalmente a hora da gente fazer o review da SD Mapper 512, que é um periférico que a gente vai destrinchar aí no vídeo. Então você quer aprender o que é a SD Mapper e como configurar e instalar a sua própria SD Mapper, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso aqui. Durante anos a gente aí que é usuário de MSX sofreu com as famigeradas fitas cassete, porque todo mundo sabe que as fitas cassete elas eram muito úteis para a gente gravar os nossos programinhas pequenininhos que a gente escrevia quando era moleque, mas elas eram muito ruins quando a gente tentava ler um jogo maior, se a gente tentasse comprar um jogo comercial aí, algum programa muito grande. Os tempos de leitura das fitas cassete eram horrorosas, muito ruins. Normalmente a gente tinha que perder um tempão enorme fazendo ajuste de volume da gravação, ajuste do azimuth, limpeza das cabeças, as fitas desmagnetizavam. Então trabalhar com fita cassete era realmente um horror e foi por isso que a gente passou para os disquetes. E apesar dos disquetes serem muito melhores que os nossas queridíssimas fitas cassete, eles ainda assim são muito ruins, porque disquetes não duram para sempre. Disquete ele mofa. Então, dado um determinado tempo, o disquete fica mofado, para de funcionar e a gente acaba perdendo aquele jogo que a gente tanto gostava, ainda mais se a gente está falando aqui de disquetes lá da década de 80, disquete 5x1/4, que eram um pouco confiáveis. Então, lá em 2014, os nossos amigos Fábio Bellavenuto e a galera aí do MSX Pro resolveu fazer um periférico que trouxesse o MSX para o nosso século XXI, criando uma interface de armazenamento de massa muito similar à interface do Everdrive. Não. E aí agora a gente tem um Everdrive para o nosso querido micrinho e ainda mais algumas coisas extras que a gente vai discutir aí durante o vídeo. Então hoje nós vamos apresentar todas as características desse periférico fundamental, que é a SD Mapper. Vamos botar ela para funcionar, e aí vamos pegar um cartão novo, vamos criar as partições, vamos instalar o Nextor, vamos instalar o SofaRun e vamos deixar fazer isso aqui um grande tutorial de SD Mapper para que vocês possam comprar sua SD Mapper e preparar ela para 2024 e não ter mais que trabalhar com disquete mofado nem com fita cassete horrorosa. E aí pessoal, como eu já falei para vocês, existem vários fabricantes desse periférico da SD Mapper. E eu não vou privilegiar nenhum aqui, apesar de eu sempre comentar aí o Paulo Maluf. A minha eu comprei do Paulo Maluf já tem, por volta aí, talvez uns 10 anos. 10 eu não digo, eu não sei precisar exatamente há quantos anos eu comprei, mas eu comprei com o Paulo Maluf. E uma coisa muito importante que vocês precisam saber sobre esse produto é que existem duas versões dele. A minha versão, que é a versão mais antiga, que era na época que só o Maluf vendia isso, ela pode ser identificada por essa chavinha aqui da Mega RAM. Eu posso usar Memory Mapper ou Mega RAM, não sei se eu estou conseguindo focar aí para vocês. E além dela ter essa chavinha Mega RAM, você pode aproveitar para olhar lá os projetos do GitHub da versão 1 e da versão 2. Eu vou mostrar para vocês agora os GitHubs das versões 1 e 2, que pode te ajudar a identificar qual é a versão que você tem, e tem algumas coisas muito importantes que eu tenho que falar para vocês. Uma coisa muito importante é que se a sua SD Mapper é a versão 1, você não pode atualizar o firmware e as coisas para a versão 2. Porque se você fizer isso, se você botar o firmware e os arquivos da versão 2 na versão 1, você vai bricar a sua SD Mapper.
a sua SD Mapper. Então eu gostaria de dizer aqui que eu não me responsabilizo por nenhum problema que você tenha com a sua SD Mapper. Se você tentar atualizar uma SD Mapper versão 1 para uma SD Mapper versão 2, inclusive todos os projetos do meio que derivam desse cara. Se você for aqui no github.com fbelavenuto msx SD Mapper, você vai ter o GitHub da primeira versão e logo de cara aqui ele já diz que esse projeto aqui está descontinuado, logo no início lá do README, e ele dá o link para a nova versão, que é MSX SD Mapper V2, é esse link aqui. Não precisa se preocupar, galera, porque obviamente todos esses links vão estar aí disponíveis para vocês na descrição do vídeo, então fiquem tranquilos. Mas é bom você saber que tem essa diferença de versões para você pegar os arquivos da versão correta da sua SD Mapper. Agora falando um pouco sobre o produto em si, a SD Mapper implementa o armazenamento de massa por 2 slots de cartão SD, uma expansão de memória mapeada de 512K. O sistema operacional que a gente utiliza normalmente com a SD Mapper é o Nextor. Na versão 1, que é essa versão que eu tenho aqui, existem 2 chaves de configuração. Uma habilita e desabilita a função Mapper MegaRAM, que pode ser útil se você não quiser usar a Mapper do cartucho por algum motivo, e outra chave para configurar os 512 que vão ser usados no padrão Memory Mapper ou MegaRAM. E a outra chave para configurar se você vai usar os 512K da Mapper como Memory Mapper ou como MegaRAM. Para quem não sabe o que é MegaRAM, o padrão MegaRAM foi criado pelo Ademir Krashano, que aí todo mundo conhece, né? Acho que todo mundo conhece Krashano por aí, né? E o que acontece? Aqui no Brasil a gente não tinha os jogos MegaRAM. Os jogos MegaRAM eram praticamente inexistentes, porque eles vinham lá do Japão, e pouquíssima gente tinha condições de importar cartuchos do Japão. Então o Krashano inventou esse padrão MegaRAM, que ele cria um disco virtual usando a RAM disk, né? Nesse caso ele vai usar esses 512 aí como um disco virtual, e aí os jogos que foram adaptados, os jogos alternativos, né? Quando eu digo alternativo eu quero dizer pirateado, que foram alterados para esse padrão MegaRAM, eles podem ser carregados aí nesse disco virtual e rodam no disco virtual, e assim a gente consegue jogar os jogos brasileiros que suportam o padrão MegaRAM. Outra coisa extremamente importante quando a gente está falando aqui da SD Mapper é que o Nextor, por ser uma variação da MS-DOS 2.0, ele precisa ter uma Mapper de pelo menos 128K ativa. Vocês vão ver tudo isso aí quando eu falar mais sobre lá na nova playlist de sistemas operacionais, quando eu falar sobre o MS-DOS 2.0. O MS-DOS 2.0 ele era vendido lá no Japão com um cartucho de Mapper de 128K, porque ele precisa ter 128K de memória para funcionar. Então, se você eventualmente desativar a sua Mapper e o Nextor não rodar, muito provavelmente você está tentando rodar uma máquina que não tem Mapper. Então, se você pegar, por exemplo, um MSX1 de 64K, desabilitar a Mapper e tentar botar a Mapper com a Mapper desabilitada, o Nextor simplesmente não vai entrar porque ele não tem a memória que ele precisa. Muita gente acha que o cartucho está quebrado, mas na verdade ele está só configurado errado. Então basta você ligar a Mapper que ele volta a funcionar de novo. Outra possível fonte de problema que você pode ter é que toda vez que você ativa a função Mapper MegaRAM, a interface da SD Mapper ela ativa o expansor de slot. E isso faz com que a interface não funcione em slots expandidos, ou seja, se você ativar a função Mapper do cartucho, ele só vai funcionar em slots que não estejam expandidos. E aí, se você quiser eventualmente usar só o SD e não a Mapper, você pode desligar e colocar no expansor de slot. Mas é sempre bom lembrar que para usar a funcionalidade Mapper, o ideal é que você coloque um slot não expandido, para você poder ativar a Mapper e ter a Mapper ativada. E agora chegou naquele nosso momento do vídeo onde eu e o Luke agradecemos a você, verdadeiro escovador de byte, que está com a gente aí e está pagando o nosso programa de patrocínio. Se você não conhece o nosso programa de patrocínio, o primeiro link do canal aí embaixo, o patreon.com/TheByteCreator. Se você assinar esse programa de patrocínio, você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha acesso ao nosso FTP exclusivo, onde tem vários softwares lá para você baixar, Abandonware,
software desenvolvido aqui pela gente, coisas bacanas que os nossos próprios colaboradores mandam pra gente. E além disso, você também vai ter o privilégio de nos ajudar a nos tornar um canal cada vez melhor. Então, aproveitando aí para falar sobre os nossos patrocinadores, vou falar aqui todos eles para que vocês saibam quem são as pessoas que estão ajudando o canal e estão fazendo com que esse canal verdadeiramente se transforme num canal ainda melhor. Então, um grande abraço para os nossos amigos Vanderlei Crescim, Adriano Souza, Cleverson S.A., Renato Navarro, Rogério Caetano e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, o nosso primeiro patrocinador. O nosso programa de patrocínio ainda está no início, ainda está embrionário, temos apenas 6 assinantes, mas à medida que o número de assinantes for aumentando, o dinheiro arrecadado pelo nosso programa de patrocínio vai ser utilizado aí em coisas que serão revertidas totalmente para o canal. Então logo vocês vão ver aí sorteios de brindes, vocês vão ver aí melhores equipamentos, e quem sabe um dia, se vocês me derem o prazer de me dar um valor bastante alto, o poder de eu dedicar totalmente o meu tempo aqui ao canal, transformar esse canal num canal profissional, com um editor de vídeo profissional, com equipamentos bons. Então, se você quer que um dia o Debate Creator se transforme num dos grandes canais de retrocomputação, prove que a comunidade de retrocomputação do Brasil é muito forte, é unida, e ajude o canal. Então, bora que essa propaganda já ficou muito longa. Então, galera, agora nós vamos começar a parte tutorial da nossa queridíssima SD Mapper. Para fazer o tutorial de hoje, você obviamente vai precisar de um SD Mapper, versão 1 ou versão 2. E você vai precisar, obviamente, aqui do nosso queridíssimo cartão SD para colocar no SD Mapper. Eu escolhi aqui um cartão de 8 GB, porque esse é um dos casos em que o tamanho importa, queridíssimo. Apesar de que te digam, o tamanho faz diferença. Por que o tamanho faz diferença aqui? O Nextor é a evolução lá do MSX2. Então, o MSX2, se eu não me engano, ele tem FAT12, mas o Nextor já coloca o suporte para FAT16. O que é FAT16? Vocês vão entender isso muito melhor quando a gente começar a falar lá nos sistemas operacionais. Mas assim, dando uma explicação a grosso modo, FAT16, FAT32 são nomes de sistemas de arquivos utilizados pelos sistemas operacionais, em especial os sistemas operacionais derivados do MS-DOS. Então, quando eu falo FAT16, FAT32, eu estou querendo dizer a forma como os arquivos são organizados dentro do disco. E o cartão SD nada mais é que um disco, como qualquer outro. Então nós precisamos, primeiramente, definir o cartão ideal para que a gente possa usar, usando como parâmetro o FAT16, que é o que nós vamos usar lá no Nextor. O FAT16 ele pode ter partições de até 4 GB. Então, se você quiser ter uma única partição no seu cartão SD, o ideal é que você trabalhe aí nessa faixa de 4 GB. Mas o nosso queridíssimo FAT16 suporta cartões SD até 16 GB. O que significa que a gente não precisa necessariamente ter uma partição. A gente pode pegar esses 16, dividir por 4 e você vai ver que você tem 4 partições. Você vai poder criar 4 partições de 4 GB. Depois lá no MSX-DOS, você pode criar lá usando o comandinho map drive para mapear essas partições à unidade de disco que você vai usar. Então, como nós vamos usar aqui um cartão de 8 GB, nós vamos primeiramente criar 2 partições de 4 GB nele, para que a gente possa usar essas partições para colocar os nossos sistemas operacionais, nossos arquivos e tudo que a gente precisar. Então vamos lá para o MSX para a gente começar esse processo de particionar o nosso cartão SD. Então vamos lá, pessoal. Já temos aqui o nosso cartão. A primeira coisa que nós temos que garantir antes de começar a mexer com ele é garantir que aqui a abinha de proteção de gravação ela esteja devidamente colocada na posição onde você possa gravar, porque a gente vai gravar coisas nesse cartão. Segunda coisa, quando a gente botar o nosso MSX, esse cartão ele vem num estado chamado locked, que significa que ele está travado. Para a gente destravar esse cartão, a gente dá o boot no MSX apertando a tecla 1. Então aqui, ó, a gente vai pegar aqui, vai colocar o cartãozinho aqui, feliz e contente. E quando a gente botar, a gente vai botar pressionando a tecla 1 do teclado e pressionando essa tecla 1 do teclado. Quando o boot terminar, o nosso cartão vai estar num estado de que ele pode ser gravado.
ele vai tirar o lock do cartão. Então a gente vai ligar aqui o nosso queridíssimo Turbo R, apertando a tecla 1. Vocês vão ver que o nosso queridíssimo cartão vai entrar ali. E aí, ó, aqui nós precisamos chamar o utilitário de particionamento do MSX2OS, que é o fdisk, que é o mesmo do DOS. Então, se a gente der aqui um call fdisk, ele vai ler lá na ROM da Mega RAM, vai pegar o cara e já disponibilizou aí a nossa SD Mapper e o driver para ela. Então ali, ó, a gente tem um driver versão 1.04 no slot 1 e é esse que a gente vai usar. Ali ele já identificou que tem um cartão SD chamado SD ali, a gente vai dar 1. E ele está dizendo que esse cartão tem um espaço total de 7.04 MB. 7.000 MB é igual a 7 GB. Então a gente não vai conseguir criar duas partições de 4 GB, que seriam 8. Então a gente vai criar uma partição de 4 GB e uma partição menorzinha. Então vamos lá aqui nesse cara. Ele diz que já tem partições lá. Então a gente vai apagar as partições previamente criadas. Então a gente vai dar o del ao partitions. Ele vai dizer, vai perguntar se a gente realmente quer descartar as partições. Você vai responder que sim. E agora ele matou as partições que existiam previamente. Então ali, ó, ele está dando a opção de criar uma partição de 16 MB. Só que essa partição de 16 MB, ela só é válida para MSX2 1. Então, se você quiser rodar nesse cartão um MSX2 1, você vai criar essa partição aí de 16 MB. Mas a gente está usando o Nextor, e o Nextor tem FAT 16. Então, como ele tem FAT 16, como eu já tinha dito para vocês, ele pode criar partições de 4 MB. Então, vamos criar uma partição customizada aqui, apertando a tecla P. Ali ele está dizendo que o tamanho máximo é 4.096 MB, que dá 4 GB. Então, vamos criar aqui 4.096. A primeira partição vai ter 4.096. Mas aí sobrou 3.000 e pouco no nosso cartão. Então vamos adicionar mais uma partição customizada, apertando P de novo. E dessa vez vamos usar o valor máximo que ele indica ali, que é 3.607. Então 3.607. Com isso, a gente criou duas partições usando todo o espaço disponível lá no nosso cartão de 8 GB. E agora a gente precisa gravar. Essa gravação é demorada. Então eu vou apertar aqui o Write para gravar e a gente vai fazer uma montagem das duas partições sendo criadas. Ele vai pedir agora o Yes, para você dizer que você realmente quer destruir tudo que tem nesse cartão. Você dá sim. E aí ele começa a criação das partições. Lá na década de 80, se eu falasse para o Manel lá do passado, o Manel de 1980, que o Manel de 2024 ia ter 8 GB no MSX dele, o Manel do passado ia falar que não, impossível, não tem como, é muito espaço para o MSX só. Mas é verdade, hoje eu tenho. Então esse processo é muito demorado num computador de 8 bits, ou no caso do nosso queridíssimo Turbo R, um computador de 16 bits. Então tenha paciência, deixe o seu computador trabalhar, que uma hora ele vai terminar de fazer as partições. Então vou deixar ele fazendo as partições aqui. Enquanto isso eu vou aproveitar para fazer alguma coisa bacana. Mas fiquem aí vendo a partição sendo criada lá na nossa mão. Esse device, esse dispositivo, né, ele tem drives mapeados e para resetar o computador, mas vocês vão ver que se a gente resetar o computador aqui, ele não vai botar ainda em nenhum sistema operacional por um motivo muito simples, porque esse nosso cartão ele não tem sistema operacional nenhum, ele não tem um kernel, ele não tem um core de sistema operacional ali para ele botar, então ele vai continuar botando. Só que ao mesmo tempo que a gente criou esse cartão no MSX com o FAT16, agora graças ao Nextor, ele também pode ser lido pelo nosso computador, pelo nosso PC. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o cartão daqui, vamos desligar a máquina, vamos tirar o cartão daqui e vamos levar ele de volta para o nosso PC para que a gente possa instalar, botar os arquivos do Nextor nesse cartão, para que a gente possa botar para o Nextor aqui.
Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, agora nós vamos começar aqui a trabalhar com o nosso cartão. E eu vou pegar aquele cartão que nós formatamos lá no MSX e vou botar ele lá no meu leitor de cartão, que fica lá do outro lado do mundo. Mas tá lá, e vocês vão ver aqui que na tela vai popar imediatamente duas novas unidades de disco, que são as unidades D e E, cada uma relativa às novas partições do nosso disco, que são essas duas aqui. Se a gente der aqui propriedade, né, você vai ver que essa aqui deve ser a de 4 GB, provavelmente. Olha lá, 4.292.180 bytes, né, que dá 3,99 GB. E se a gente olhar aqui na partição E, vai dar a de 3.600 lá que a gente criou. Então, se a gente pedir propriedades aqui, 3,52 GB foram as duas partições que nós criamos. Então agora nós vamos popular esse... Então aqui na D é onde nós vamos colocar o nosso sistema operacional, onde nós vamos colocar o nosso Nextor. Então aqui nós vamos lá na página oficial da distribuição do KonamiMan, que é essa página aqui, konamiman.com/msx/msxe-html Nextor. Não precisa se preocupar porque esse endereço vai estar lá para vocês no nosso na nossa queridíssima descrição do vídeo. E a gente vai baixar esse cara aqui, ó, o tools.zip. Esse é o cara que a gente vai querer baixar e vai querer usar. A gente clicar aqui, ele vai baixar pra gente. Vamos lá na pasta, no download. Vamos dar aquele extract all bonito. E aqui, ó, a gente tem alguns arquivos que tem que ficar no raiz e outros que não precisam necessariamente ficar no raiz. O que precisa ficar no raiz? Precisa ficar no raiz o command2.com, o Nextor6. Se você quiser aqui o MSX2.6 pode botar também. E agora o resto eu acho que você pode colocar tudo lá numa pasta Tools. Então vou clicar aqui no cartão, vou criar um novo aqui folder, vou criar aqui Nextor. E vou pegar tudo que está aqui, vou copiar e vou colar para o cartão. Teoricamente isso é tudo que você precisa para conseguir botar o Nextor na sua queridíssima SD Mapper. Então vamos agora simplesmente pegar o cartão de novo e tentar botar ela lá no nosso queridíssimo MSX. Vamos lá. Ligar o monitor. Tá lá puxando a interface. E tá lá. Temos aqui o nosso queridíssimo Nextor. A gente der um dir aqui, a gente vai ter lá a pasta Nextor. E lá a gente vai ter todos os nossos arquivinhos que nós colocamos lá. E agora a sua mapper está pronta para uso, exceto por um detalhe, né? Você não comprou essa mapper para não botar nada nela, né? Você vai querer rodar os seus joguinhos. Então, o próximo passo, normalmente, que a gente faz é instalar o Sofarun. Então, vamos lá instalar o Sofarun nesse cartão e vamos levar ele de novo lá para o PC para poder gravar o Sofarun lá. O Sofarun, para quem não conhece, é a interface do pinguim preguiçoso, o pinguim que quer rodar os arquivos dele sem ter muito problema. O Sofarun aqui é a versão 8. Toda vez que vocês veem live minha, vocês reclamam lá que o meu Sofarun é 3 ponto alguma coisa, pra vocês verem como eu tô atrasado. Então hoje nós vamos aproveitar também e atualizar o Sofarun lá no meu cartão novo que eu tô fazendo hoje. Eu vou clicar aqui no Sofarun 8. Ele vai baixar aqui os arquivos para dentro da pasta. Mesma coisa, vou fazer o extract disso, dar um extract all aqui. E aqui, ó, a gente tem tudo que a gente precisa para executar o Sofarun. Vamos pegar aqui esses arquivos todos e vamos jogar lá no nosso cartão.
Então vamos abrir o nosso cartãozinho lá, que é o D. Vamos criar aqui uma pasta SR8, que é o SofaRun 8. Vamos pegar todos esses arquivos aqui, dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, para copiar tudo para cá. E aqui oficialmente a gente já tem o SofaRun instalado. Uma coisa que a gente vai querer fazer agora também é ter um bom editor de texto, porque nós vamos ter que fazer algumas edições no AutoExec.bat e também criar algumas baterias de uso que eu gosto muito, que vão ajudar a gente. Então eu vou lá no meu servidor de arquivos aqui. Inclusive esse programa também vai estar lá no nosso FTP do Debate Creator. Então dentro dos meus programas de MSX aqui, eu tenho o TED, que é o editor de texto que eu gosto. Então eu vou pegar aqui o TED e vou colocar ele também na minha raiz. Então vou copiar. Então agora, pessoal, vamos voltar para a MSX Real de novo e vamos ver se o SofaRun está funcionando. Dando o bootzinho aqui bonitão. E aqui temos o nosso Nextor. Se a gente der um giro aqui, a gente vê lá o diretório do SofaRun 8 que a gente criou. Se eu entrar aqui no diretório do SofaRun 8 e der um dir *com/w para ver em formato aberto, a gente tem ali o sr.com. Então vamos rodar o sr.com. Quando a gente roda o sr.com pela primeira vez, ele cria 3 diretórios, um para os temporários, um para os salvos, né, para os saves, e um para os settings. Então ele vai levar um tempinho criando esses 3 diretórios lá no seu disco novo, no seu disco recém-criado. Então vamos esperar ele criar. Agora ele está lá criando os temporários. Agora ele vai criar os settings. E aí, finalmente, ele iniciou o SofaRun. A gente pode começar o espaço. E aqui você vê que ele iniciou o SofaRun de dentro do próprio diretório do SofaRun. Uma coisa que eu gosto muito é iniciar o meu SofaRun de dentro, lá do diretório raiz. Poder inicializar ele do diretório raiz. Eu vou dar um ESC aqui, vou sair do SofaRun. Vou dar um Mode 80 aqui, para poder ter o modo de 80 colunas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá no TED. E aqui a gente tem o TED, que é um editor de texto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um arquivo AutoExec.bat, que é o primeiro arquivo que o Nextor ou o MSX2 executa quando ele é criado. Todo comando de bateria começa com um comandinho muito famoso chamado echo_off, então, @echo_off, para a gente eliminar os ecos inúteis. E agora eu vou criar um comandinho aqui chamado path. Esse path é uma variável de memória que indica quais são os diretórios que o DOS procura quando você executa um comando. Então vou botar aqui dentro desse path, eu vou botar o A:/tools, que é o diretório lá onde tem as ferramentas do nosso queridíssimo Nextor. Vou colocar aqui no A:/o TED, que também é outro programinha que eu quero rodar de qualquer lugar. E vou botar também mais um programinha aqui, mais um diretório, mais uma pasta, com A:/o SofaRun 8 para poder rodar ele de qualquer lugar também. Vou colocar aqui o Mode 80 também, porque como esse cartão vai ser aqui para o Turbo R, eu vou meter um Mode 80 nele para depois eu ir adicionando os penduricalhos aqui, os drives de penduricalhos que eu tenho que colocar. Agora vamos fechar esse cara. F4, Qt, Yes, salvar sim, AutoExec.bat.
Tá salvo. Isso é normal, é um bug do TED. Vou dar mode 80 de novo. Agora a gente tem AutoExec.bat, só que eu quero copiar ele pro raiz. Então eu dou um copy alt. Beleza. Então agora a gente tem um AutoExec.bat aqui. Vamos dar um boot para ver se ele executa o AutoExec.bat. Se ele executar o AutoExec.bat, vai dar um mode 80 automaticamente ali. Tá lá. Posso até botar aqui um... Deixa eu ver se eu consigo chamar o TED agora. Vamos dar TED AutoExec.bat. Beleza, tá ele ali. Então o TED está funcionando, tudo direitinho, bonitinho. Vamos botar aqui uma ASCII art aqui depois do Mode 80. Toda vez que a gente for começar a trabalhar. Vamos salvar esse cara. E vamos dar mais um boot. Vamos ver se aparecem os ecozinhos. Agora que eu tenho o AutoExec.bat, eu posso começar a botar todos os meus drivers de, sei lá, de Opsonet, de MIDI-Pack. Posso botar tudo lá no meu AutoExec.bat e o meu cartão já inicializa no modo 80 colunas e eu já consigo chamar o software run daqui. Se eu der SR, ele vai chamar lá do diretório raiz. Porque o software run está lá no nosso queridíssimo path que nós colocamos agora. Agora a gente precisa fazer só copiar as ROMs para dentro desse cartão e ser feliz. Mas antes, lembra lá que a gente tinha criado uma outra partição e que essa outra partição era menorzinha? Vocês acham da gente fazer uma segunda partição, criar uma nova unidade aqui nessa segunda partição e botar as ROMs na segunda partição? Seria legal, né? Então vamos dar um TED aqui no AutoExec.bat. E aqui, ó, vamos começar a colocar os comandos. Vamos começar primeiro um comando que mapeia aquela nossa segunda partição do disco para uma unidade. Para isso a gente usa um comandinho aqui chamado mapdrv, vem de mapdrive. Esse comando mapdrive a gente tem que indicar para ele primeiro uma letra. E como esse é um comando que tem aí uma sintaxe escrota, né, uma sintaxe difícil, vou pedir a ajuda do meu amigo Ricardo Pinheiro, que não está aqui de corpo presente, mas está aqui em espírito, no MSX2 Revelado. E lá na página 150 do MSX2 Revelado, ele tem uma descrição completa de como funciona o comando mapdrive. Então vamos abrir aqui o nosso pai dos burros e vamos ver como é que a gente faz. Aqui, se eu não me engano, a gente colocou como Nextor. Beleza. E aí vamos lá, vamos fazer o mapdrive. Se a gente der o mapdrive aqui, a primeira coisa que a gente tem que colocar é a unidade. Então eu quero que essa partição fique mapeada para a unidade B. Vai estar apontando para a partição 2 do cartão 1, que está no slot 1.1. E aí a gente salva. Espera ele salvar, vai demorar um pouquinho. Terminou a gravação, vamos botar. Vamos ver se agora ele mapeia a unidade B direitinho como tem que ser. Vamos tentar ir lá para o B. Tá lá, temos uma partição no B. E vocês veem que lá, quando a gente olha lá a quantidade de espaço livre, é exatamente a nossa partição de 3.6 que a gente criou. E na unidade A, a gente tem a nossa partição atual. Então agora, pessoal, o vídeo já ficou muito longo, mas se você quiser jogar os seus joguinhos, rodar seus programas, basta você colocar eles lá na partição B, criar a sua estrutura do jeito que você achar mais legal e chamar o software run
O software vai identificar aquela partição lá, porque ele vai estar como unidade B aqui. Não tem nada, porque a gente não tem nada na unidade B, mas quando vocês colocarem lá os arquivos tiver, e ser feliz usando o software. Então é isso, escovador de bytes. Se você é um escovador de bytes perspicaz e observador, você notou que em diversos pontos desse vídeo eu estava vestindo a camisa thebytecreator.com.br. Acesse lá a nossa loja. Lá na nossa loja tem diversas bugigangas, entre camisas, canecas, roupinha pro seu pet, tudo que você conseguir imaginar tá lá. Ajude o Manelzinho comprando a bugiganga. E eu espero que vocês tenham gostado bastante aí do tutorial da SD Mapper. Eu deveria ter feito esse tutorial muito antes, deveria ter sido um dos primeiros tutoriais que eu deveria ter feito. Mas, de qualquer maneira, antes tarde do que nunca. Lembrando a vocês que todos esses programinhas que eu usei, são gratuitos ou são abandonware. E eles estão disponíveis lá no FTP do The Byte Creator. Se você for um patrono do canal, se você assinar o nosso programa de patrocínio, você vai receber um usuário e senha para acessar o nosso FTP e desfrutar de tudo isso mastigadinho lá no FTP, para você não ter que entrar nos links e caçar as coisas na internet. Tá tudo lá preparadinho para você. Então cogite também, se você gostou do vídeo, cogite também entrar no nosso programa de patrocínio. Se você não quiser gastar dinheiro, mas ainda assim está gostando do conteúdo do canal e quer participar com a gente, quer estar sempre aqui com a comunidade, você pode me ajudar dando like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. Então existem várias formas de você me ajudar e você ajudar a crescer a comunidade de retrocomputação no Brasil, em especial a nossa comunidade MSXeira, que o pessoal ama de paixão o nosso computadorzinho MSX. E eu acho que para isso era hoje. Se você gostou do vídeo, receba aquele enorme beijo. Muito obrigado por ter assistido tudo, mas acima de tudo, seja feliz.